Fala, meu jovem, professor André Penaforte aqui, e hoje nós vamos falar sobre as vitaminas do complexo B. Lembra que todas essas vitaminas que vocês estão vendo aí já ficaram para trás, né? Vitaminas lipossolúveis, A, D, K e E, e estamos agora falando das vitaminas hidrossolúveis. Falamos da vitamina C na aula passada e agora vamos iniciar as vitaminas do complexo B. Antes de qualquer coisa, tenha em mente que o complexo B, como o próprio nome diz, é um complexo vitamínico. Então, são várias vitaminas que constituem esse grupo. Tudo bem? E aqui eu trago para vocês uma abordagem muito simples, que vai facilitar muito a sua compreensão acerca da função das vitaminas que constituem esse complexo, pois elas têm em comum, basicamente, duas funções principais, duas funções primordiais. Dá uma olhada aí no slide. Então, são 8 vitaminas que constituem o complexo B. A tiamina, B1, B2, a riboflavina, a niacina, o ácido pantotênico, a B6, que é a piridoxina, B7, que é a biotina, B9, que é o folato, e a B12, que é a cobalamina. E aí, veja, antes de falarmos das funções propriamente ditas, é importante que você tenha algo em mente. Talvez você já tenha ouvido falar que não, professor, são 10 vitaminas, né? Temos também a B15 e a B17. B15, que é o ácido pangâmico, e a B17, que é a amidalina. Mas, gente, eu não coloquei essas vitaminas aqui, eu não trouxe para vocês, porque ainda há toda uma discussão se essas duas últimas, a B15 e a B17, são de fato vitaminas ou não. Então, por isso eu preferi não colocar. Afinal de contas, elas foram descobertas e descritas recentemente, faz pouco tempo. Então, vai levar bastante tempo ainda para que elas cheguem nos livros didáticos. Então, só a nível de curiosidade, caso você tenha visto isso em algum lugar, né? E se questiona por que o professor não colocou. Porque ainda não temos certeza se elas de fato são vitaminas ou não. Quando finalizarem esse debate e determinarem se são de fato vitaminas ou não, aí eu trarei ou não, né? Vai que determinam que elas não são. Ok? Então, voltando aqui para o slide, dá uma olhada nisso. Esse primeiro grupo de 6 vitaminas do complexo B que eu trago para vocês são vitaminas que vão atuar nos processos energéticos. Então é isso, ó, B1, B2, B3, B5, B6 e B7 são vitaminas envolvidas em processos energéticos. Então, se qualquer uma dessas 6 vitaminas faltarem, você vai ficar fraco. Sabe aquele dia que você está ali indisposto, sem força para nada? Você acordou, está tentando ainda despertar e não consegue, e você tenta realizar uma atividade física, mas falta energia, você está ali ofegante, cansado, e não adianta, você não consegue funcionar corretamente, você não consegue ter energia para a realização das suas atividades. Às vezes, o único problema disso, a única coisa que está te faltando é uma das 6 vitaminas B envolvidas nos processos energéticos. Bem, às vezes você só precisava de um comprimidinho de complexo B. Isso teria resolvido o seu problema. Infelizmente, hoje em dia é muito comum, já que a alimentação ela degrada-se dia após dia, né? Muitas pessoas nem comem mais, não querem conversa com vegetais, né? A carne é magra demais e aí isso acaba gerando um déficit de vitamina, certo? Principalmente o pessoal que tem problemas de gastrite, de azia constante, e aí vai tomar os inibidores de bombas de próton, né? Como prazóis da vida, né? Pantoprazol, omeprazol. Isso acaba reduzindo muito a sua absorção de algumas vitaminas, como por exemplo, vitamina B12. Tudo bem? Então, muitas vezes você está aí cansado, sem força para nada, às vezes é só uma dessas vitaminas envolvidas nos processos energéticos. Uma pequena reposição de vitaminas do complexo B pode resolver os seus problemas. Tá bem? Isso porque quando você se alimenta, o seu corpo ele vai precisar extrair energia dos carboidratos, lipídios ou proteínas. Lembra? Nós vimos isso lá no começo desse capítulo de bioquímica, né? Os nutrientes que possuem calorias, consequentemente liberam energia. E aí, dentro das proteínas das enzimas que vão realizar a digestão desses macronutrientes para a posterior extração da energia, isso só vai acontecer se eles possuírem essas vitaminas como cofatores. Então, se elas faltarem, você não consegue extrair energia. A segunda função que eu trago para vocês, dá uma olhada.
Esse grupo de vitaminas do complexo B, olha só, essas quatro, né, a B5, a B6, a B9 e a B12, que estarão envolvidas na produção do nosso sangue. Elas possuem função hematopoética, mais especificamente o glóbulo vermelho, a hemácia. Então, essas quatro vitaminas, elas vão ter a função de garantir a correta formação da hemácia. Se uma dessas quatro faltarem, certo? Se faltar aí B5, B6, B9 ou B12, você vai desenvolver anemia. E aí você tá com anemia, aí você vai vou tomar ferro, vou comer feijão para ter ferro aqui, não vai adiantar. Se a sua anemia é por uma anemia megaloblástica ou anemia perniciosa, essas aqui só vão repondo vitaminas do complexo B. Então veja que você tem alguns tipos diferentes de anemia, né? A ferropriva, que nós até falamos já quando falamos do ácido mineral ferro, né? Lá nos sais minerais, ela não é a única anemia que existe, tudo bem? Então, essas são basicamente as duas funções das vitaminas do complexo B. Função energética, função hematopoética. Tudo bem? Então, garantir o correto fornecimento de energia para a realização das atividades e garantir a correta formação dos glóbulos vermelhos. Beleza? Então vamos agora começar a falar de cada uma dessas vitaminas, mas isso na nossa próxima aula. Até lá!